Os agressivos operadores de futuros chineses na Bolsa de Futuros de Xangai estão ajustando e ajudando a impulsionar a alta cada vez mais explosiva do ouro. E isso está apenas começando. Isso e muito mais eu vou falar para você no conteúdo de hoje, logo depois da vinheta. Mas antes de tudo, deixe seu like, coloque seu comentário e a gente se vê logo logo. Nos últimos meses, tenho teorizado e escrito sobre a ideia convincente de que outra grande alta do ouro seria impulsionada, e isso tudo viria da China, saindo da dormência, impulsionando o ouro para acima dos 3 mil dólares a onça e além. E surpreendentemente, agora parece que é exatamente isso que está acontecendo. Nesse conteúdo que eu gravo hoje para você, eu vou explicar os bastidores dessa teoria fascinante e o desenvolvimento justamente com as evidências de que ela está se concretizando em tempo real. Para contextualizar tudo que eu vou te apresentar aqui, o poderoso mercado do ouro de 1.200 dólares do ano passado começou na primavera de 2024, impulsionando em grande parte por agressivos operadores de futuros chineses da Bolsa de Xangai, mais conhecida como SHFE. Enquanto os investidores ocidentais permaneceram em grande parte à margem do mercado, eles estavam se posicionando. Em apenas 6 semanas, entre março e abril do ano passado, esses operadores impulsionaram os preços do ouro de 400 dólares, ou seja, 23%, em uma alta extraordinária. Embora a sua atividade tenha diminuído por um tempo, eu tenho observado e antecipando claramente os retornos das tomadas dessas atividades, esperando que levem o ouro a níveis impressionantes, bem acima das 3 mil onças, como ano passado eu vinha posicionando. Como este gráfico ilustra, os contratos futuros do ouro da Bolsa de Xangai foram o principal veículo por trás da frenesi do ouro na primavera de 2024. Um aumento que posteriormente se refletiu nos preços direcionais e internacionais do ouro. Um fascinante artigo do Financial Times da época intitulado "Especuladores chineses impulsionam a alta do ouro" destacou como um volume de negociação como jamais visto na história da SHFE. Um aumento de 400%, levando o preço do ouro a níveis recorde. O frenesi das negociações do ouro na primavera chinesa também pode ser visto no gráfico de contratos abertos longos em futuro de ouro dentro da SHFE. Agora vamos dar uma olhada no gráfico atual dos futuros do ouro dentro da SHFE, que mostra claramente, embora o ouro tenha subido de forma constante, o movimento tem sido relativamente ordenado e acompanhado por volume contido até os momentos recentes. Nas últimas semanas, o que eu mais observei foi o tom do mercado mudando drasticamente. O ouro está começando a subir de uma forma mais agressiva, parabólica, e o volume de negociação disparando. Para mim, isso marca uma confiança clara de que a tão esperada mania do ouro chinesa chegou e provavelmente levará o ouro a níveis que chocarão a maioria dos observadores. Uma análise do preço à vista do ouro por onça em yuan chinês confirma a tendência observada nos futuros desse papel, mostrando que a alta entrou recentemente em uma fase de aceleração acentuada, o que normalmente é um sinal de crescente conscientização e participação do público dentro desse ativo. Outra confirmação de que a febre do ouro na China está em andamento é provavelmente apenas o começo dele dentro dessa realidade, é o retorno de um prêmio de preço doméstico na China continental, após cair para o território de desconto no segundo semestre de 2024. O preço local do ouro está sendo negociado novamente acima do preço à vista internacional, sinalizando esse spread um renovado sentimento otimista. E isso é um fervor crescente entre investidores e traders chineses. Outro forte sinal que eu trago para vocês é que a febre do ouro na China, ela não parou, ela está no seu ciclo inicial e andamento. E provavelmente está sendo incentivada pelo próprio governo. E a retomada das compras oficiais do ouro pelo Banco Popular Chinês, o BPI,
IPC, após uma pausa de 6 meses, ele vem retomando as compras em novembro do ano passado e desde então acumulou quase 24 toneladas métricas de ouro no seu estoque. Há poucos motivos para acreditar que essa tendência acabará em breve. Vale ressaltar também que a China provavelmente vai continuar a adquirir ouro por canais não oficiais durante a pausa, como ela já fez durante 2023 e 2024. Mas a decisão de retornar os relatórios públicos sinaliza a intenção de divulgar essa compra tanto para os seus cidadãos quanto para o mundo, provavelmente por uma razão estratégica. E ela é alimentar ainda mais a mania chinesa por ouro. Houve uma grande mudança nessa política em fevereiro desse ano, quando o governo chinês começou a permitir que seguradoras investissem em ouro pela primeira vez. Isso abre caminho para uma nova demanda potencialmente bilionária, servindo como mais um catalisador para a alta recorde do ouro. Lembrando que os estoques não estão mudando e nem a extração aumentando. Isso faz parte de uma tendência mais ampla, na qual o governo chinês está incentivando ativamente todos os segmentos da sociedade, do Banco Central às corporações e aos seus cidadãos, a acumular ouro como uma forma de fortalecimento da nação vermelha, contra os riscos crescentes dos impostos ocidentais, pelas moedas fiduciárias e pela dívida soberana cada vez mais vulnerável ao redor do mundo. O povo chinês há muito tempo nutre uma profunda afinidade cultural pelo ouro, confiando nele como uma reserva confiável de valor. E esse comportamento se intensificou nos últimos anos, em meio a graves turbulências econômicas. Uma forte queda no mercado imobiliário e de ações chinesas que eliminaram quase 18 trilhões de dólares em patrimônio familiar, uma crise que é essencialmente a versão chinesa da grande recessão de 2008, foram esses os sinais para a corrida do ouro. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos públicos despencam para níveis recorde, sinalizando um aprofundamento da espiral deflacionária dentro dos seus próprios ambientes. E isso tudo traz juros baixos, como o da China. E o ouro, que não gera rendimento, torna-se mais atraente à medida que o custo de oportunidade de mantê-lo diminui. Além disso, a própria China provavelmente responderá como uma bazuca de estímulo massivo para combater a deflação, o que deve proporcionar um poderoso impulso para o ouro. A prata e outras commodities vão seguir esse caminho. Outros prováveis razões para o ouro ter entrado em uma fase parabólica nessa semana e na semana passada é um acontecimento incomum e preocupante. Os títulos e notas do Tesouro dos Estados Unidos. Normalmente eles são considerados como ativos de refúgio que sobem durante a correção do mercado e ele vem caindo junto com as ações. E existem várias teorias para essa queda, inclusive a possibilidade de que a China e outros grandes detentores, como o Japão, dessas dívidas públicas dos Estados Unidos estejam desfazendo desses títulos de tesouros em retaliação às tarifas agressivas do governo Trump. Com os status de refúgio seguro dos títulos de tesouros cada vez mais questionáveis, o ouro parece ser a saída mais atraente dentro dessa comparação, ajudando a impulsionar um aumento na demanda dos investidores. Na minha opinião, essa rotação para o ouro é uma decisão muito mais sensata do que investir na dívida do Tesouro norte-americano hoje, e perigosamente super alavancado, como explicarei a seguir. Não é somente o valor total da dívida do governo federal, que agora opera em pouco mais abaixo dos 37 trilhões de dólares. Esta está atingindo níveis históricos, como também se aproximando a níveis recordes em relação ao tamanho da sua economia, medida pelo PIB. E isso significa que o peso da dívida dos Estados Unidos é historicamente extrema, aumentando o risco muito real e crescente de uma crise de uma dívida soberana. Nesse contexto todo, se pararmos e analisarmos friamente, a gente começa a ver que ele é perfeitamente compreensível que detentores estrangeiros de dívidas americanas queiram diversificar seus investimentos, deixando de lado os títulos de tesouros e investindo
em ouro. Um porto seguro comparado com o tempo e a reserva de valor mais duradoura do mundo. E isso há mais de 6.000 anos. Este é um dos principais impulsionadores do crescente apetite da China pelo metal amarelo. Para piorar a situação, desde a pandemia de 2020, a combinação do aumento da dívida nacional e do aumento das taxas de juros mais que dobrou os pagamentos anuais dos juros americanos para mais de 1,1 trilhões de dólares. Esse valor, impressionantemente, agora excede os gastos federais com defesa, segurança e saúde, benefícios para veteranos e até mesmo para o Medicare, tornando os juros a segunda maior despesa do governo americano atualmente, atrás apenas da Previdência Social, que eu já fiz um texto e um vídeo comentando sobre isso, que custa cerca de 1,5 trilhões de dólares por ano. Se juntarmos ela mais as taxas de juros que eles têm que pagar, isso é uma bomba relógio contra a economia americana. Em resumo, há inúmeros sinais que confirmam que a mania chinesa pelo ouro, sobre a qual comecei a alertar no final do ano passado, está agora a todo vapor. E esse desenho vem sendo feito em um papel fundamental em impulsionar o ouro para além dos 3.000 dólares e muito mais além, assim como dizia Buzz Lightyear, acima, além e adiante, e para uma fase parabólica muito mais agressiva. Essa alta é caracterizada por um volume alto de negociações e ampla participação dos contratos futuros do ouro da Bolsa de Xangai, o que sugere que o mercado de alta ainda tem bastante combustível no tanque. Além disso, o Banco Central chinês continua sendo um acumulador implacável do ouro. E agora, com as seguradoras recentemente autorizadas a investir em ouro, ainda mais capital institucional está fluindo para dentro do metal amarelo. Quem sabe quantas outras empresas chinesas entrarão nessa onda em seguida? Na minha opinião, a China deve ser aplaudida por abraçar e celebrar o ouro como fez. E o Ocidente tem muito que aprender. De uma forma ou de outra, será forçado a se atualizar e a correr realmente contra a grande depressão que se aproxima. Se você gostou desse conteúdo, coloque seu like, bota aí o seu melhor comentário e a gente se vê no próximo vídeo.